mediano hoje aqui, nessa noite da Ecoagres. Hoje teremos dois palestrantes, né? Que é o professor Augusto e a professora Maria. E os temas serão a importância das plantas no dia a dia e a noção de identificação botânica, e plantas alimentícias não convencionais e medicinais, qualidades nutricionais e o cultivo. Antes de começar com o professor Augusto, gostaria de passar aqueles recados rápidos que a gente sempre faz aqui na Ecoagres, que os participantes eles terão entre 60 e 70 minutos para sua apresentação, e após sua apresentação será aberto um tempo para que eles respondam perguntas e que a gente discuta um pouquinho, se vocês tiverem, né, alguma dúvida. E aí vocês podem ir levantando a mão aqui no Meet, ou mandar no chat também, que eu vou anotando. Gostaria de apresentar, então, o professor Augusto. Ele é professor da Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais da FGD, graduado biólogo pela Universidade Federal do Espírito Santo, mestrado em Botânica pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro e doutorado em Botânica pela Universidade de São Paulo. Então, agora a gente vai começar a gravar e vou passar a palavra para o professor Augusto. Oi, gente, boa noite. Ivan, só queria tirar uma dúvida antes. Então, é que, assim, que eu estava estimando uns 30, 40 minutos. É por aí depois da discussão? Ou é uma hora? Isso também. Porque ele falou 60, 70 para cada um. Aí o pessoal aí vai assustar, né, Augusto? Sim. Acho que é 60 minutos para cada. Não, é o menos. A gente tinha combinado menos. Em torno de 30 a 40, Ivan. Porque senão fica muito longo, né? Isso mesmo. Beleza, isso mesmo. Então. Desculpa o engano, então, galera. Nossa, problema. Assim, eu não sei como é que o Ivan, aliás, adiantou como é que vai organizar, mas, assim, eu gosto de dar como se fosse uma aula, assim, sou professor, fico mais à vontade se eu der num esquema mais de aula. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, comentário, assim, fica à vontade em chamar, tá? Ou manda no chat, às vezes eu não ouço, né? Eu não venho um som aqui, não sei porquê, e aí é só chamar, professor, né? Tem uma pergunta ali no chat, tá? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Vocês estão vendo aí, né? Assim, eu vou falar... Depois eu estava refletindo agora, né? Até sobre o título aqui, falar da importância das plantas no dia a dia. E falar em importância das plantas para vocês é meio que... Acho que quase que chover no molhado, né? Porque se vocês estão aqui, vocês, né, acham que as plantas são importantes. E vou trazer um pouquinho também das questões de noção de identificação botânica. Mas tem umas questões dentro da importância das plantas no dia a dia que eu queria abordar. Por isso que eu trouxe essa temática também. Então, assim, só para dar um geral do que eu vou falar assim, nessa apresentação. A gente vai falar um pouquinho da importância das plantas, dar uma pincelada, assim, bem resumida sobre a relação da história da humanidade com as plantas, e aí a gente vai chegar na cegueira botânica e ver o que é isso, e depois um novo olhar sobre as plantas, que seria um pouco das partes de noções, né, de algumas características, da gente, basicamente, onde olhar numa planta, né, algumas noções em relação a isso daí. E aí, a grande questão é qual que é o uso das plantas no nosso dia a dia, né? Em que medida elas estão presentes no nosso dia a dia. Eu vou trazer alguns exemplos aqui, gente, só para refletir um pouquinho, né? Primeiro, são as plantas de uso documentado. A gente tem aí, no mundo, são cerca, só para vocês terem uma noção, de 300 mil espécies de plantas, mais ou menos. Mas a gente tem documentado hoje mais ou menos 30 mil espécies que têm algum tipo de uso. Sei que, em geral, as pessoas pensam logo na alimentação, né? Mas ela tem lá também a questão medicinal,
que a professora Maria do Carmo vai falar bastante também. Tem a parte, óbvio, de comida, deixa eu botar meu ponteiro aqui. Comida, uso social, né, materiais, podem ser venenos, combustíveis, né, e diversos outros tipos de recursos. E aí, quando a gente pensa, trazendo isso um pouquinho para a nossa ótica, para a nossa realidade, é que eu tirei uma foto do meu quarto, né, como vocês podem ver, eu tenho um ótimo gosto, quem me dera desse quarto fosse meu, mas eu tirei uma foto aqui de um quarto, e aí eu vou trazer alguns elementos que estão, né, plantas presentes aqui nesse quarto, que eu sei que de cara vocês estão vendo a madeira, né, todo mundo já fala logo de cara, não, é a madeira, a planta, mas a gente tem mais que isso. Tecidos, tem fibras vegetais que são utilizadas para fazer roupas, por exemplo, que são de plantas, né? Nós temos o linho, então o linho é utilizado, essa planta aqui que vocês estão vendo, da família Linácea. Então essa fibra se faz, depois de tratada, ela fica dessa maneira, aqui são as flores do linho, né? E o pessoal faz roupa, né? Alguns acessórios. Claro, o algodão, vocês logo pensaram no algodão, que também é uma fibra vegetal, né? O algodão que a gente conhece, né? A parte branca, aquilo ali nada mais é do que essa fibra vegetal que fica em volta da testa da semente. A semente está aqui embaixo, né? O que acontece é que quando bate o vento, né? O vento vai transportar, então, essa semente que está aderida ali, aquela fibra, e vai carregar. Aquilo ali seja preso em algum animal, ou através do vento mesmo. E aqui, para quem nunca viu, essa é a flor do algodão, né, da família da Malvácea, que é a mesma família do hibisco, né, de longe, lembra um pouquinho, assim, né, não pela coloração, claro, mas como faz parte da mesma família, tem estruturas, uma morfologia que são compartilhadas. Ainda no quarto, pelo menos aqui em casa, todo mundo tem lá na cabeceira o extrato de própolis, né? Embora o própolis seja produzido pelas abelhas, que vocês sabem, o extrato de própolis verde, ele é aquele que é extraído de uma planta, que é esse daqui, que eles chamam de alecrim do campo, que é um bácaris, né? Bácaris é o mesmo gênero da carqueja, por exemplo. E então, também é um produto em que ele está diretamente relacionado ali a uma espécie, inclusive nativa, aqui do Brasil. E quando a gente muda, por exemplo, vai para o banheiro, então vocês estão vendo aqui duas fotos, né, da minha suíte e depois do banheiro social, né, onde é que estão as plantas no banheiro? O pessoal, não, tem aqui, né, uma arácea, que é do grupo ali do copo de leite, né, tem outra plantinha aqui, mas ela vai além, né, ela está na sua pasta dental, por exemplo. Aquela substância da menta, da hortelã, embora hoje se sintetize essa substância, esse composto, ele originalmente é um composto secundário das plantas, né? O hortelã, por exemplo, ele tem esse cheiro forte e ele faz parte de uma família que a gente chama de lamiácea, onde tem diversos temperos que são muito aromáticos, né? O manjericão, o hortelã, o tomilho, todos eles ali estão no mesmo grupo, né? O alecrim também. Então, esse grupo, eles produzem compostos secundários, esses compostos que são aromáticos e atrativos para a gente, na verdade, são compostos que eles servem como para combater herbivoria, né? Eles são compostos que são tóxicos para alguns insetos. Então, basicamente, serve para que se algum inseto se alimentar daquela folha, ou ele vai ser repelido, ou vai morrer, né? E a gente acaba, então, utilizando isso por conta do aroma bastante atrativo. E se a gente for e ver em outros aspectos, outros produtos ainda no banheiro, a gente vê até o cotonete, né? Que é a parte aqui do cotonete de algodão, né? E isso aqui atualmente é mais difícil achar, né? Mas a haste de madeira ou de papelão, que também é de origem vegetal. Fora os óleos que são utilizados nos produtos com algum tipo de viés hidratante, leite de aveia, né, extrato de bambu, que é utilizado ali no shampoo e assim por diante. E aí, quando a gente vai para a cidade, né, sai de casa e começa a andar em volta, a gente vê, né, claro, as plantas ali na perspectiva de arborização, né, e podem estar
embelezando a cidade, dando algum tipo de sombra, mas quando a gente analisa com mais cuidado e mais critério, a gente vê que as árvores, além de deixar a cidade um pouco mais bonita, melhor, né, você se sente melhor, ela também traz algum tipo de benefício, seja através da temperatura, como a gente pode ver aqui na sombra, né, a temperatura da grama é muito mais baixa, né, de cerca de 17 graus, quando a gente compara com asfalto. Ou também a gente pode ir além e tem alguns tipos de serviços, que a gente chama de serviços ecossistêmicos, que as plantas nos disponibilizam, seja através, criando algum tipo de barreira contra o ruído e a luz, né? No caso de Dourados, a gente precisava era de ventilador e não barreira contra o vento, mas ela traz muitas outras coisas, né? Diminuição da poluição, porque as partículas ficam aderidas na planta, proporciona sombra, claro, né? Aumenta a permeabilidade do solo, né? Serve de corredor ecológico, né? Em Dourados, particularmente, a gente tem algumas araras em que passam aí, então, tudo isso interligado pelas árvores. Mas aí, quando a gente pensa uma perspectiva mais nossa com as plantas, quando é que a nossa relação com as plantas ela se intensificou, né? Então, isso aí, ela vem uma história um pouco antiga, né, da história da evolução humana junto com como é que a gente evoluiu no ambiente, junto com o meio. Como vocês sabem, em algum momento da evolução humana, nós somos, assim, a linhagem humana, né, foi de caçadores-coletores. Né? Então, basicamente, caçava e se coletava frutos, raízes, né? Então, se alimentava nisso. E, então, se tinha um modo de vida que era nômade, ficava se mudando em diferentes ambientes. Então, se estabelecia ali vamos dizer assim, um acampamento, uma aldeia, e aí se utilizava os recursos, quando os recursos estavam esgotados, mudava de novo para outra região. Isso, assim, foi por alguns milhares de anos. E aí, até que, em algum momento da história, cerca mais ou menos aí de uns 10 mil anos atrás, aconteceu isso daqui, o advento da agricultura. Aí ela provavelmente aconteceu por acaso. Né? Em que momento isso aconteceu? O que faziam que essas linhagens, né, nós, seres humanos, a gente coletava as plantas, né? Então, imagina, isso aí aconteceu, que seria ali na parte do Mediterrâneo, no norte da África, na Europa, né? Então, o que se fazia, que se colhia trigo, cevada, né? Então, se fazia aqueles chumaços, ia carregando isso, então, para a aldeia, com essas espécies que são selvagens naquelas regiões. E conforme vai carregando, os frutos vão caindo no chão ao longo do caminho. E quando eles vão caindo, eles germinam, então vão nascendo próximo desses acampamentos. E aí, então, que veio esse estalo. Ué, mas espera aí, por que isso aqui eu tinha que andar 2 quilômetros para poder coletar e agora está nascendo aqui em volta da gente? Né? Então, se acredita que essa foi a maneira como iniciou, então, o processo de cultivo, de agricultura. Isso aqui aconteceu há cerca aí de mais ou menos 10 mil anos, né, na história da evolução, né, humana. Veja que isso aqui é bem recente. Tá? A linhagem humana começou há mais ou menos 200 mil anos. E só há cerca de 10 mil anos que a gente começou a plantar e utilizar a agricultura desde o início até hoje. E a gente vem desenvolvendo isso. E uma das questões que a gente pode dizer que mudou, então, a história da humanidade é que a gente deixou um modo de vida nômade e passou para um modo de vida sedentário. O que isso significa? Um modo de vida que permitiu a construção e estabelecimento de cidades. Então, as pessoas começaram a construir localidades, seus locais mais fixos, e então, em volta desses locais, fazer algum tipo de cultivo, uma plantação, né? Então, houve a domesticação, né, com isso das plantas, selecionando características que fossem mais interessantes, e junto com isso, claro, a domesticação dos animais também. Então, como vocês podem ver, as plantas, quando a gente pensa, né, nessa perspectiva evolutiva, ela está muito intimamente ligada à sociedade que a gente conhece hoje. Né? Se não fosse por elas e pelo advento da agricultura, em que surge nisso tudo, provavelmente o nosso cenário seria muito diferente do que a gente conhece hoje, né?
como cidades e animais domesticados. Então, isso começou a crescer, né? Então, essas cidades foram se estabelecendo e a população, então, foi aumentando por conta disso, porque a gente tinha mais recurso disponível, né? E, e a gente tem alguns históricos mostrando essa imagem ali, que é lá de Roma, né? Que mostra um pouco dessas civilizações mais antigas, né, e de que maneira elas eram grandes. Então, foram grandes civilizações, claro, não são comparáveis às cidades grandes que a gente tem hoje, mas naquela época eram enormes, né? Então, e por conta da agricultura se conseguia manter, então, essas pessoas ainda dentro das suas demandas nutricionais. E a botânica, ela não entrava só dentro da parte alimentar, mas desde antigamente ela entrava como algo a ser apreciado, né? Isso aqui que eu mostrei para vocês lá em Roma, né? Mas as plantas eram trazidas por meio de jardins internos. Então aqui tem alguns exemplos desses jardins, e eles traziam como um momento de bem-estar, como um momento de apreciação, porque as plantas também trazem o bem-estar. A gente já existem estudos, né, na parte de psicologia que demonstram que não só dentro da parte psicológica, mas na parte física, né, esse bem-estar ele acontece. Não é à toa que no Japão é comum se receitar banhos de floresta, né? Então, um banho de floresta 2 vezes por semana, que basicamente é você dar uma caminhada no meio da natureza, num local mais tranquilo, que se registra até a redução do batimento cardíaco. E esse interesse pelas plantas, ele vem caminhando, né, através lá da antiguidade, passa ali pela Renascença, assim, né, e na Renascença aqui está mostrando essas 2 personagens, né, então, esse aqui é um ilustrador, que ele está ilustrando essa planta, tá, e esse daqui, que ele está fazendo uma cópia da descrição dessa planta, que foi feita pelo Fuchs, que é esse aqui, que é um botânico, inclusive a gente tem um gênero em homenagem a ele, né? Então, mostra um pouco disso, dessa apreciação pelas plantas que vem, então, desde a antiguidade até atravessando a Renascença. E é claro, assim, indo lá para o século XVIII também, né? Nessa época, a botânica, ela era vista como uma ciência, e uma ciência muito apreciada, né? Então, a gente via que ela estava muito associada a pessoas de alta posição social, né? Então, por isso que eles chamavam até de ciência amabilis, né? Que seria a ciência amável, então, que todo mundo gosta e aprecia. E aqui a gente tem uma imagem lá do Linneu, que ele é uma figura super importante da biologia, e na mão dele tem uma plantinha aqui, que é a Linnea borealis, que é essa plantinha aqui. E no século XIX também, a gente tem muitos botânicos que são figuras emblemáticas, e como vocês podem ver, assim, só pela vestimenta deles, são pessoas que tinham uma certa posição social, né? Então, a botânica era muito apreciada, e eles viajavam, né, coletavam plantas e tudo mais, e isso era muito apreciado também nessa época, disseminado, e era visto com bons olhos que você entendesse, né, sobre os aspectos botânicos e sobre a flora. A tal ponto que, claro, chegou no Brasil, né, quando no Brasil, no Império, né, foi quando se iniciaram também alguns jardins botânicos, né? O primeiro que a gente teve foi o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, em que basicamente era utilizado para aclimatar algumas plantas. As plantas, elas são muito importantes, porque além de fonte de alimento, era fonte de remédio, fonte de fibras, e elas eram muito utilizadas. E o Dom João VI, que ele fez quando criou o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, a ideia era aclimatar algumas dessas plantas, né, que foi o que ele fez ali com o café, com a xixona, que a casca dela era utilizada, então, para combater a malária. Então, era uma planta muito visada, muito importante, especialmente nessa época. E aí a gente vê hoje, chegando ali no século XXI, qual o cenário que a gente tem. E esse é o cenário que a gente consegue enxergar. Grandes cidades,
E é até difícil, quando você começa a procurar esse elemento vegetal das florestas, é difícil a gente encontrar. A gente acha uma aqui, outra aqui, né? E se você pergunta na rua sobre algum aspecto da planta, especialmente para os mais jovens, é difícil saber, né? Enxergar e dizer até que as plantas são diferentes. A esse aspecto a gente chama de cegueira botânica, né? Então veja que a gente veio numa linha histórica em que a botânica era muito apreciada, as plantas eram muito apreciadas, e hoje a gente está num cenário bem diferente, né? E esse cenário, o que a gente observa, esse fenômeno, a gente chama de cegueira botânica, que ela seria a desatenção ao componente vegetal. A gente chama de desatenção, né, porque é algo que pode ser treinado, né? Ela pode ser algo que se ensine, né, que se aprenda, então comece a observar com outros olhos, né, que é o que essa imagem representa, observar com outros olhos as plantas. E é por isso que hoje se chama também a botânica, talvez, né, não se chama, mas a gente pode fazer essa comparação, de que ela era ciência amabilis e hoje pode ser a ciência rejecta, sendo rejeitada pela maioria, especialmente dos jovens, em que vem uma atração muito maior na zoologia, que animais, cá entre nós, são organismos bem mais intuitivos, né, do que com as plantas. Né? Então, as plantas têm sido rejeitadas, têm sido ignoradas ao longo desse processo, especialmente mais recente. Um exemplo, assim, se eu perguntasse para vocês, ou de maneira geral, na verdade, o que vocês estão vendo aqui, a maior parte das pessoas iam falar, está vendo uma arara, e ignorar, então, que tem aqui uma palmeira, né, que a arara está se alimentando. E aí a grande questão é que as plantas não são organismos com morfologia intuitiva, né? As plantas, elas têm, claro, né, seus aspectos, suas diferenças, mas tendo nós como animais, a gente não consegue olhar para uma planta e dizer, eu estou vendo aqui um braço, uma perna, uma cabeça, né? Como é que eu faço para diferenciar, então, essas plantas? E essa é a grande dificuldade. Às vezes, o que eu enxergo, assim, da pouca experiência que eu tive em lidando, né, dentro dessa interface, é que não é que a pessoa não goste de plantas, na verdade, é que ela não conhece, ela não sabe onde olhar. Ela olha para uma planta e diz, tá, isso aqui é uma folha, isso aqui é um ramo, é um galho, né? E que estrutura é isso daqui? Ela não sabe dizer se é uma flor ou se é um fruto, né? Não sabe olhar para dois ramos de planta, para duas plantas e dizer qual que é a diferença entre elas, né? Então, a grande questão é como treinar a visão, de que maneira a gente pode olhar, né, numa planta e poder identificar essas diferenças, né? Onde que a gente tem que olhar numa planta para poder chegar ali e ver, isso aqui é diferente, isso aqui pode ser informativo, para que eu possa separar uma planta de outra. Vocês vão ver, a professora Maria do Carmo, ela vai trazer vários exemplos, né, das plantas medicinais, das plants, e vocês vão ver a importância que é de separar, então, saber identificar uma espécie de planta e outra, que às vezes são semelhantes à primeira vista, mas se confundidas pode ser desastroso o resultado. Então, é sempre importante a gente saber onde vai olhar, o que vai diferenciar. E aí, se eu perguntasse para vocês assim, né, de maneira geral, desenhe uma flor, né? E aí eu estou perguntando agora, desenhe uma flor, né? E aí, qual é a flor que vem na cabeça de vocês? Então, eu vou tentar captar aqui a flor que vocês estão pensando. Calma aí, já veio uma imagem, fazendo aqui uma psicografia de flor, né? Pegando a flor que vocês estão imaginando, e aí ela seria mais ou menos assim, né? Isso aqui é uma pétala. Tem outra, claro que a flor que vocês imaginaram é mais bonita que essa aqui, tá? Que eu tô fazendo, né? Mas aqui são as pétalas, né? E aqui seria o miolo da flor, né? Então tem uma estrutura aqui, deixa eu acelerar aqui, né? Fiz todas as pétalas. E uma última aqui. E aí, o pessoal ainda vai colocar aqui, sai uma haste, né? Eu fiz uma haste, vai sair na haste da flor aqui. E aí, bota uma folhinha de lado, né?
E aí bota a nervura no meio, né? As nervuras secundárias. Beleza, né? Isso é uma flor, né? Desenha uma flor. Aí a questão é, isso que você desenhou, que você desenharia, o que você imaginou, é realmente uma flor? Né? Então, foi isso que você mais ou menos estava imaginando, provavelmente, né? E tem um pessoal que pensa em copo de leite também. Então, logo que a gente pensa numa flor, a gente pensa numa margarida, né? Ou então num girassol, né? Então, e o que essas duas plantas têm em comum? Bom, o que elas têm em comum é o seguinte, é que elas não são flores, tá? Esses órgãos que vocês viram não são flores, na verdade são inflorescências. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa estrutura toda aí que vocês estão enxergando é uma inflorescência. E cada estrutura pequena dessa aqui dentro é uma flor, tá? Então, cada estrutura dessa daqui é uma flor. Não é à toa que o girassol, né? Vocês já viram, o que aparece quando fecunda as flores do girassol, quando fecunda uma flor? O fruto, né? Aí aparece o que aqui? A semente do girassol, né? Ele vai aparecer, ficar preso aqui, que na verdade também não é uma semente, mas é o fruto do girassol, a semente está aqui dentro. E essa aqui são as flores, né? Cada estruturinha dessa daqui, então, é uma flor. Isso acontece com o milho também, né? Não sei se vocês já pensaram nisso, mas milho tem flor. Não sei se vocês já viram a flor do milho, mas também tem. E aí, quando a gente abre, então, um girassol, então a margarida, o que a gente enxerga? A gente enxerga isso aqui, ó, diversas flores. Né? Essas flores que a gente chama as flores do raio, que são essas mais externas. Geralmente são flores masculinas, em que tem, então, uma pétala modificada, um pouco maior, que é aquilo ali que você enxerga, achando que aquilo ali é a pétala. Na verdade, é a pétala, mas são as pétalas de várias flores. Tá? E no meio, então, geralmente são as flores femininas, em que elas ficam aqui no meio, vão dar origem aos frutos, então. Então, isso aqui seria o capítulo do girassol, da margarida, em um corte, né? Você vendo assim de lado. E é mais ou menos isso que vocês enxergariam. Então, aqui é a flor, né? E a pétala está toda aqui. E isso daqui é de fora para dentro. Como é que a gente vai vendo as flores? Então, como elas vão mudando, né? Então, as flores femininas estão aqui. E aí, de novo, um capítulo cortado aqui. Então, vejam que isso tudo aqui é o que a gente chama de inflorescência, que é um conjunto de flores. E aí, vamos dar uma passeada, assim, eu trouxe esse exemplo, para dar uma passeada em algumas dessas características e ver o que a gente pode enxergar, então, numa planta a partir de agora. Quando você se deparar com uma planta, estiver trabalhando com ela, eu vou mostrar para vocês algumas maneiras de olhar diferentes sobre algo que vocês já conhecem. Então, a gente vai começar falando hoje só das estruturas vegetativas, né? Então, vejam, eu não vou focar nem nas flores, nem nos frutos, que tem uma série de características. Eu vou focar só em estruturas vegetativas, que é aquilo que a gente consegue enxergar mais frequentemente. A folha, né? Vamos começar pela folha. Essa aqui é uma folha, então tem o pecíolo, né? E a lâmina, que é essa parte expandida, que é onde vai acontecer a fotossíntese, né? Onde ela produz lá o próprio alimento. E aí a gente tem folhas que a gente pode chamar de folhas simples, mas existem outros tipos de folhas, que é esse caso aqui, ó, as folhas simples, que são as folhas compostas. O que seriam as folhas compostas? O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, deixa eu ver qual é o próximo slide. Estou dizendo para vocês que isso aqui que vocês estão vendo, na verdade, isso tudo aqui que vocês estão vendo é uma folha. Isso tudo aqui é apenas uma folha. E isso daqui seria a repartição dessa uma folha. Né? Então, vejo que a gente tem uma grande diferença ali, folhas simples e folhas compostas. Como é que a gente sabe, então, que isso é uma folha composta? Isso tem a ver com o desenvolvimento, né, da folha. Quando a gente olha com detalhe o desenvolvimento dessa folha, a gente vê que tem uma gema axilar. Gema nada mais é do que um tecido que ele vai dar origem a outros tecidos. Né? Seria como se fossem as células tronco.
Então, a gente tem aqui uma gema, geralmente fica na axila do ramo, assim, né? E aí, essa gema indica para a gente que isso daqui é uma folha. E da mesma maneira, numa folha composta, quando a gente passa aqui num ramo, isso aqui indica para a gente que isso tudo aqui é apenas uma folha. Então, isso tudo é uma folha só. Então, a grande questão é como identificar uma folha composta, né? Você vai lá fora e quando você pega nessa estrutura aqui, como é que você vai saber? Bom, isso aqui é uma folha ou é parte de uma folha? Isso que você... a dica você vai achar justamente aqui. Então, eu vou te mostrar algumas estruturas que vão te ajudar a identificar o que seria uma folha composta. Uma delas é o pulvino, e isso é bem particular das leguminosas, né? Então, toda leguminosa tem uma folha composta. Então, toda leguminosa que você se deparar, ela vai ter uma folha composta. Se você pegar a leguminosa e olhar com cuidado, lá na base do pecíolo dela, você vai ver essa estrutura que a gente chama de pulvino, que nada mais é do que um pecíolo entumecido. Ele fica entumecido, repleto de água, porque ele serve ali no movimento da folha, quando seca, quando ela perde um pouco de água, ou então mesmo no movimento de acompanhar a luz do sol. Então, aqui é uma outra vista do mesmo pulvino, veja que é uma parte bem entumecida, né? Um pouco mais grossa. E aqui é a gema axilar, veja que a gema dá origem aqui, a um outro ramo, né? Daí a origem a uma inflorescência, a uma flor. Então, a gente sabe que aqui tem esse tecido novo, que dá origem a outros tecidos. Portanto, isso tudo aqui, daqui para cima, é uma folha. Isso aqui é uma folha de leguminosa, portanto, a folha composta. É ali a gema axilar, que eu estava comentando, então, para vocês. E mais uma imagem, né, mostrando aqui a gema axilar, geralmente ela vai dar esses nozinhos, né, aquele nozinho que você vê bem na divisão ali do pecíolo com o galho, com o ramo, nada mais é do que um tecido novo, ainda não muito diferenciado. E ele vai dar origem a outros tecidos diferenciados, seja a folha, seja o ramo, seja a inflorescência. É o que a gente chama de gema axilar. Portanto, isso é uma folha, a gema axilar dela está aqui, e isso aqui tudo é uma folha também, e a gema axilar dela está aqui embaixo. Tá? Então, afinal de contas, o que são essas estruturas? Ó, vamos olhar aqui numa outra perspectiva. Essas estruturas, isso tudo aqui é uma folha, tá? Então, o ramo passa aqui, a gema axilar dela está bem aqui, embaixo no cantinho, e aqui é a mesma coisa, a gema axilar está aqui. Se isso tudo é uma folha e isso tudo é uma folha, isso aqui é o que a gente chama de folíolo, que é um pedacinho dessa folha, né? Quando ela divide uma vez. E esse folíolo pode ser dividido de novo, né? Olha lá o detalhe. Em foliólos. Tá vendo que ela vai dividindo. Então, imagina, a gente tinha uma folha, então, isso aqui, na verdade, essa planta tem uma folha grande. O que ela tem pequeno é o foliolo. Né? Então, vocês vão sair daqui já olhando para tudo que é planta e querer ver, né? Bom, isso aqui é folha simples ou folha composta? Mas se você bater o olho e já ver que é uma leguminosa, pode saber, aquela ali é uma folha composta. E a disposição das folhas também faz diferença e é uma característica importante, tá? Que a gente chama de filotaxia, que as folhas podem ser alternas, né? Ela sai de um lado, uma vez, depois sai de outro lado, sai de um lado, sai de outro lado, né? E assim por diante. E aqui tem um exemplo, as figueiras, por exemplo, tem esse tipo de folhas alternas, elas vão saindo, né? Cada uma de um lado. Aqui um outro exemplo, tá? Então, uma sai nesse sentido, a outra naquele sentido, esse aqui nesse sentido. Então, que a gente chama de folhas alternas, porque elas vêm surgindo de maneira alternadas. E tem outros tipos de organização, que são as folhas que podem ser opostas, ou opostas cruzadas, ou opostas dísticas. Cruzadas é quando elas saem aqui num sentido, e depois sai num ângulo de 90 graus, né, virando aqui, ou pode ser dísticas, quando todas elas saem no mesmo plano, que é o que vocês estão vendo aqui. E ainda, aqueles nós onde saem diversas folhas, né, que a gente chama de verticiladas, são são 3 ou mais folhas saindo do mesmo nó. Então, são características que a gente consegue enxergar, assim, de maneira bem simples, desde que a gente saiba o que enxergar.
né? Então, o que vocês estão vendo aqui são as folhas opostas, né? Uma folha sai nesse sentido e a outra folha nesse sentido. Né? Como a gente está vendo aqui, mostrando também isso, folhas opostas. E tem a oposta cruzada, uma sai nesse plano, a outra aqui já sai em outro plano, um plano de 90 graus. Vocês estão vendo aí, esse aqui é o IP branco. E as verticiladas, que saem de 3 ou mais folhas no mesmo nó. Né? Nós estamos vendo que tem uma folha que sai aqui atrás, outra aqui e a outra aqui. E aí tem mais algumas imagens que vai mostrar isso, ó, saindo 4 folhas, todas elas, então, no mesmo nó. Então, uma folha verticilada. E a reticulação, ela é importante, ou seja, de que maneira essa folha, a nervação dela, quando você vai olhar de perto, ó, essa folha, por exemplo, tem esse tipo de nervura, que a gente chama de reticulada, né, que ela vem ramificada, temos aqui a nervura principal, a secundária que é essa, aí temos uma terciária, uma quaternária, uma quinta, sexta, e assim vai, né? E aí forma um tipo de reticulação. Isso é bem característico das ilticotiledôneas. E aí a nervação ela varia bastante, né? Pode ser desde pinada, reticulada, que eu mostrei para vocês, palmada, 3 veias principais, isso aqui é bem típico das quaresmeiras, né? Como é que é o nome da quaresmeira? É a Manacá da Serra. E tem outro tipo de venação que a gente já separa das monocotiledôneas, né? O milho, por exemplo, monocotiledôneas, são as nervuras que são paralelas. Por quê? Porque elas, essa aqui é a nervura central, vocês estão vendo aqui, desculpa, né? Não consigo fazer uma linha reta. E aí depois, aqui, as nervuras, todas elas paralelas. Ou seja, vejam que a nervura faz uma diferença grande e facilmente se consegue identificar. Outra característica que pode surgir, e isso também está associado às leguminosas, são as estípulas. As estípulas nada mais são do que essas estruturas, é um par de estruturas semelhantes a folhas, mas bem reduzidas, pequenininhas, que está lá na base do pecíolo. Talvez sejam estruturas que vocês nunca notaram, que nunca viram, alguma coisinha ali, né? Às vezes você achou que era, sei lá, uma folha que caiu, uma sujeirinha ali, mas na verdade não, é uma estrutura própria da planta. Né? Aqui tem um outro exemplo. Essas estípulas, elas sempre vão sair em pares, né? Tem uma aqui, aí a outra está aqui do outro lado, dá para ver um pedacinho dela aqui. E ela sai bem na base do pecíolo, bem típico de leguminosas também. Né? Aqui mostrando, dá para ver melhor, ó, então temos aqui uma estípula que está daquele lado e a outra estípula desse lado, né? Portanto, isso tudo aqui é uma folha. Uma estípula, outra característica que a gente consegue ver, né, tranquilamente. Pode falar aqui. Venha. Perdão, foi sem querer que eu bati a mão aqui. Pode continuar. Tá bom, sem problema. Vou até ver aqui se chegou alguma outra coisa aqui. Tá. E as estípulas, elas ocorrem além das leguminosas, que eu mostrei para você, lá em outras famílias, né? Seja em rubiácea, que é a família do café, tá? Aqui também tem outra rubiácea, passiflora, que é a família do maracujá. Então, olha aqui, ó. Então, aquela estrutura que vocês veem no maracujá é uma estípula. Né? Nessa outra família aqui das crisbalanáceas, das fabáceas, veja que são estruturas que elas podem ser bem pequenas ou mais foliáceas também. Tá? E, claro, o tipo de exudado, né? O tipo da... Isso aqui, acho que todo mundo já viu, pelo menos, né? Que tem um tipo de exudado que pode ser, no caso aqui, leitoso, que é tipo das espirradeiras, né? Que ele vai surgir aqui quando você corta, quebra a folha, o caule, então vai soltando. E é utilizado, claro, a gente tem um exemplo clássico das seringueiras, onde faz lá o beneficiamento da borracha, então utilizando por conta do látex. E esse exudado, ele pode ser sim, identificado quanto à sua coloração, textura. A gente tem um exudado esverdeado, né? Que também pode acontecer, agora me fugiu o nome da fruta que tem isso, que é
Bom, depois eu vou lembrar. Tem um tipo de exudado que é o avermelhado, que é da planta da noz moscada, né? Que é como vocês podem ver aqui, é bastante avermelhado. Então, isso aqui identifica a planta, ou ainda resinoso, né? Então, o pessoal utiliza a resina, às vezes eles queimam essa resina, geralmente ela é inflamável, para espantar mosquito, mosca, costuma funcionar bem. Ou pode ser ainda um tipo oleoso, que é o caso aqui desses óleos vegetais que eles extraem direto do tronco, né? Então, pode retirar, eu já presenciei isso daqui, né? Exatamente o que esse camarada está fazendo, em que eles têm um pau, né, fincado aqui para poder cessar, né, desse óleo, desse líquido, extravasar lá que vem da planta, né, seria o que chamam de seiva elaborada, que vem de cima para baixo, e eles colocam essa madeira para poder estancar isso daí. Quando eles querem retirar, aliás, quando eles querem fazer extração, eles batem nessa madeira para não dar embolia e vão tirando aos poucos e aí vai saindo óleo. É impressionante o negócio, assim, jorra, né, os litros. Uma coisa que as pessoas geralmente não enxergam é a fibra na casca. Tem algumas fibras que deixam a casca muito resistente, que a gente chama de imbira. Você já tem ouvido falar que se utiliza a casca de algumas madeiras que são muito resistentes, né? E algumas famílias botânicas têm essa fibra muito resistente na casca e a gente utiliza, né? Por exemplo, a família da castanha do Pará tem imbira, né? Então a gente consegue diferenciar ela por conta dessa característica. Glândulas extraflorais, ou seja, que estão nas partes vegetativas. Se vocês pegarem lá o pé de pitanga, por exemplo, pitangas, elas, e jabuticaba, pitanga, os araçás, todos eles têm essas pontuações quando vocês olham contra a luz, que nada mais são do que cavidades repletas de óleos essenciais. Quando você amassa a folha da pitanga, tem aquele cheiro forte. Aquilo ali nada mais é do que você colapsa ali a glândula e ele libera esses óleos com esse cheiro. Isso aqui é típico também lá das cutáceas, do limão. Oi? Tá lembrado do tempo apenas, tá bom? Se for terminar já. Oi? Ah, não, já tô acabando. Vai deixar. Beleza, obrigado. Das glândulas extraflorais, né? A gente pode chegar no INGA também, né? O INGA, vocês já viram, mas isso aqui são glândulas, né? Que fazem associação lá com as formigas. Né? Então, o INGA, lá em cada interseção do folíolo, isso aqui é o folíolo, é isso que a gente consegue enxergar. Né? E também vê glândulas extraflorais em algumas plantas de mangue, onde libera sal. Por exemplo, a gente consegue enxergar aqui também. E era isso, desculpa, eu passei um pouquinho do tempo. Tranquilo, tranquilo. Muito bom, parabéns. Muito obrigado, professor. Muito legal a sua apresentação. Então, agora eu queria chamar o nosso segundo participante, a professora Maria do Carmo Vieira, né? Deixa eu ver se ela é professora. Vou te apresentar antes, né, professora? Pode falar. Ela possui graduação, mestrado e doutorado em agronomia pela Universidade Federal de Viçosa. Atua no ensino, pesquisa e extensão com as plantas medicinais desde 1997. Ela orientou vários alunos, desde ensino médio, graduação, pós-graduação, nas plantas medicinais. Atua na área de agronomia, com ênfase em manejo de tratos culturais, com destaque para o uso de resíduo orgânico e associação de cultura. Coordenou e coordena projetos multidisciplinares, abordando desde o cultivo, saber popular, etnobotânica, fitoquímica e bioatividade. Essa é a professora Maria do Carmo, que ela vai apresentar agora para a gente. Vou passar a palavra para ela. Bom, boa noite a todos. Antes de mais nada, agradeço muito o convite, né, para participar dessa mesa, né, com o professor Augusto, e também quero parabenizar o professor Augusto, que falou de uma forma tão sábia, né, que morfologia é uma disciplina básica, então é difícil a gente atrair, mas eu gostei muito e
Depois a gente pode até aumentar o número de perguntas ali, que eu já mandei 2 ali no chat. Bom, vamos falar um pouquinho, né, sem mais delongas. Na verdade, como vocês ouviram, eu trabalho com plantas medicinais. E, por acaso, muitas delas são também consideradas alimentícias não convencionais, né? Então, a gente vai fazer uma mistura aqui das qualidades nutricionais delas, mais especificamente da atividade e finalidade, né? Não entendo nada de nutrição. E, de repente, chamar a atenção um pouquinho sobre o cultivo, já que, pelo que a gente conversou, a ideia do grupo, da proposta, também é a implantação de hortos em escolas, então a gente precisa pensar um pouquinho como é que a gente vai fazer isso. Bom, o que é uma planta alimentícia não convencional? É aquela que a gente não encontra normalmente no mercado, ou pelo menos não em qualquer mercado, porque às vezes ela é própria de uma região, o pessoal tem costume de consumir, e aí em outro local o pessoal não conhece, né? Então a gente vai ver alguns exemplos. O que a gente encontra normalmente no mercado, o professor Augusto chamou a atenção aí de quantas plantas são utilizadas, mas infelizmente isso foi afunilando tanto que hoje a gente sempre encontra, né, tomate, batata, cebola, praticamente as mesmas plantas. E a ideia é estimular a gente a enriquecer muito mais a nossa alimentação. E com isso também eu achei muito interessante o professor Augusto mostrar, porque às vezes quando a gente fala de planta medicinal, a pessoa pensa assim, não gosto de chá. Então essas espécies estão no nosso dia a dia em muitos momentos, né? Como ele colocou na pasta de dente, no shampoo, e aí, independente de ser medicinal, estão nos tecidos, etc. Bom, uma das espécies que tem sido até bastante divulgada nos últimos tempos é a Ora pronobis, uma planta muito rica em proteínas, minerais, vitaminas e ferro, e por isso chamada de carne vermelha, né? Carne de pobre, que poderia até substituir a carne vermelha. E eu coloquei aí uma planta de muito fácil cultivo, né? Ela é uma planta semi-trepadeira e que gosta de locais bem ensolarados. Então, muito fácil de cultivar, bem própria, assim, para a gente fazer introdução em escolas, por exemplo. E aí, essa espécie é bem consumida pelo povo de Minas, né? Não sei se alguém sabe, eu sou de Minas. Lá, então, é uma hortaliça comum que ocorre no nosso dia a dia. A gente pode utilizar crua ou refogada, né? Sozinha ou, por exemplo, com carne. Uma outra espécie que, nesse momento, tem sido bastante difundida é o açafrão. É uma planta também muito rica e também com uma atividade anti-inflamatória bem intensa, e que pode também melhorar a imunidade do nosso organismo. Também muito fácil de cultivar, produz bastante, né? Então a gente pode cultivar facilmente em vários locais. E aí, como eu coloquei, é o próprio rizoma que a gente utiliza, a gente pode, na alimentação, a gente pode utilizar na propagação da espécie. Aí a gente tem, por exemplo, pensando na alimentação, pode utilizar o açafrão muito facilmente para colorir, né, os alimentos, para enriquecer. Não é um condimento que dá aqui um sabor muito forte, que pode gerar alguma rejeição de algumas pessoas. Então, pode usar nos purês, no arroz, na carne, até na pipoca, como vocês estão vendo aí. Outra espécie que tem também sido bastante utilizada no momento é o hibisco, né? O professor Augusto mostrou aí as partes da flor, inclusive ele mostrou a flor do algodão, que é muito parecida com essa, né? As malváceas são muito parecidas, e essa espécie ela tem uma característica diferente, que muitas vezes
A planta é normal, depois que forma o fruto, a flor cai. E nessa daí, não, as sépalas crescem, e é o que a gente utiliza com várias utilidades, nós vamos ver aqui, várias finalidades. As folhas são utilizadas no Maranhão, né, no arroz de cuchá, mas a gente conhece mais o uso em chás, água aromatizada, pode fazer geleia, licor, vinho, pode utilizar em conserva, inclusive aí nesse gin com tônica, o gelo, né, foi feito com chá de hibisco, é muito rica em vitaminas, minerais e também uma espécie que é um pouco diurética, né? Também uma espécie que a gente tem facilidade para cultivar, e vocês estão vendo um fruto, né, à esquerda aberto, e eu ainda não aprendi a usar, né, como o professor Augusto fez aí para marcar, então eu uso o mouse, mas não sei se vocês estão conseguindo ver. O fruto está aberto, aí tem as sementinhas logo do lado, à direita em cima já algumas mudinhas, e embaixo já no campo as plantas. Quando ela está em produção, ela tem mais ou menos 1 metro, 1,5 metros de altura. Bom, a capuchinha é uma espécie de flor que a gente pode utilizar assim ao natural, né? Fica muito bonita em saladas, tem diferentes cores, e também muito rica em vitamina C, minerais, e pode ser consumida toda a planta. É uma planta, assim, de pequena estatura, vamos dizer assim, né, pouca altura, então, cobre bem o solo, então a gente tem facilidade para cultivar em áreas menores. Aí a gente tem algumas imagens para vocês verem as flores, geralmente das sementes, né, que são misturadas, a gente tem flores de diferentes cores. À direita, embaixo, tem umas bandejinhas que poderia ser uma forma de comercialização, né? Aí outras imagens, e já à direita em cima, ela compondo saladas. Eu não tenho imagem dos frutinhos, que a gente muitas vezes chama de semente, né? Porque, como são pequenos, eles podem ser utilizados em conserva. Embaixo à direita tem o amor perfeito, que é uma outra planta também, que as flores são utilizadas na alimentação. Aí a gente tem imagens da capuchinha no campo, embaixo à direita elas estão menores, e esquerda em cima, já cobrindo mais o solo. Aqui a tansagem, uma espécie que ocorre como espontânea, né? A gente encontra em terrenos baldios, e é uma planta muito rica, muito boa para infecções de garganta, principalmente. A gente pode fazer gargarejo com chá, pode consumir em saladas, e aí também muito útil nesse momento em que estão comuns, né, as doenças, infecções respiratórias. Pode ser consumida em salada e misturada com outras espécies, por exemplo, com a capuchinha, Ora pronobis. Pode ser refogada, né, feita na forma refogada, a milanesa, enfim. Bom, uma outra espécie que às vezes aqui em Mato Grosso do Sul não é muito comum as pessoas consumirem, mas em Minas Gerais, no Rio, o pessoal consome bastante, a gente chama de inhame, né, comumente, mas na literatura científica recebe o nome de taro. É um rizoma menor, porque o pessoal do Nordeste chama de inhame, que tem os rizomas maiores, que para nós a gente chama de cará. Aí à direita vocês estão vendo a planta no campo, também uma planta bem rústica, fácil de cultivar, prefere áreas mais úmidas. Aí a gente tem os rizomas, né? São muito ricos em minerais, muito bom para, principalmente mulheres em período de menopausa, porque tem hormônios. Pode ser consumido cozido assim, ou depois de cozido, só passado rapidamente na frigideira, ou na forma de sopas, purês, enfim.
Alguém colocou aqui, o Vitor, né, que dá até para fazer brigadeiro de inhame. Eu, particularmente, nunca fiz, mas posso experimentar. E aí, como vocês viram, eu coloquei, pode ser consumido com shoyu, com mel, então, assim, tanto com sal como com doce. A taioba é a mesma família do inhame, né, uma arácea, dela se consomem as folhas. Também muito comum em Minas Gerais, mas aqui não é, assim, a gente não encontra facilmente. Algumas pessoas, quando falam assim que consomem, é porque geralmente são parentes de mineiros. As folhas são consumidas refogadas, não pode ser consumida crua, tá? Porque as aráceas têm cristais, e às vezes as pessoas comentam isso, de fazer, por exemplo, suco de inhame, mas eu particularmente não recomendo. A taioba muito boa para pessoas que têm problema, por exemplo, de intestino preso. Aí vocês estão vendo, né, ela refogada, pode ser refogada as folhas, e também a gente pode utilizar os pecíolos. Uma outra, né, que causa bastante, assim, né, as pessoas ficam curiosas, é quando a gente fala de peixinho, mas ela é tanto medicinal para problemas respiratórios, e por isso recebe o nome de pulmonária, e também pelo fato de ser consumida a milanesa, lembrar peixe, e aí dá-se esse nome de peixinho. Essa não é uma espécie, assim, muito fácil de cultivar. A gente cultiva, mas ela não produz muito bem aqui. Aqui a gente tem o physalis, uma espécie que, um fruto até muito caro no mercado, mas essa espécie aí a gente tem facilidade para produzir. Nós produzimos agora no horto da UFGD pela segunda vez. Em cima e à esquerda vocês estão vendo as plantas, né? Elas chegam mais ou menos 1 metro de altura. É um fruto muito saboroso, né? Pode até a gente pensar em termos de comercialização em pequena quantidade, se for o caso. Ou só para consumo, né? Numa escola. E é interessante também os pecíolos, os cálices dos frutos, embora a gente não utilize, mas eles são utilizados inclusive na decoração, o que aparece aí em bombons, em bolos, etc. Essa é a mandioquinha, né, também chamada de mandioquinha salsa, batata baroa, cenoura branca. À esquerda, vocês estão vendo aí as raízes, que são a parte que é consumida da planta. Não é mandioca, tá? Outra espécie. E tem muitas formas de utilização, sabor muito bom. Aí estão as plantas, né? Ela tem uma planta de porte relativamente pequeno e tem uma variedade muito grande de possibilidades para uso, em sopas, em purês, é uma raiz, assim, bastante indicada, principalmente para crianças, pessoas convalescentes, etc., porque ela tem um amido de grãos muito pequenos, de fácil digestão. E aqui, realmente, não é, assim, um produto barato, né, no mercado. Ela tem muita dificuldade, é para conservação pós-colheita, daí o alto custo. Bom, o pequi é uma espécie nativa do Cerrado, consumida aqui em Goiás, alguns locais de Minas Gerais, Mato Grosso, também tem várias possibilidades, né, mas já é, assim, uma espécie mais difícil, né, eu coloquei mais como curiosidade. Numa escola, por exemplo, já seria complicado cultivar pequi. O melão de São Caetano, ele aqui a gente aborda mais o aspecto medicinal, as folhas são utilizadas contra diabetes, e esse frutinho aí é muito comum em beira de estrada, em terrenos baldios. A gente pode utilizar esse arilo da semente, né, como um fruto. E os japoneses utilizam na alimentação o fruto verde. A calêndula é uma espécie medicinal muito utilizada como cicatrizante, mas também pode ser utilizada como corante em alimentos.
Bom, a pimenta rosa também agora tem sido bastante utilizada. Eu chamo mais de pimenta rosa, mas algumas pessoas chamam de aroeira, aroeira pimenteira, pimenteira aroeira, aroeira da praia. Às vezes a gente nem percebe, mas ela vem às vezes misturada com pimenta do reino e aquela pimenta branca, né, nas embalagens que a gente já compra. E aí vocês estão vendo o destaque das cascas do caule, que são utilizadas na forma de chá, né, de decocto, contra candidíase, inclusive é liberada para uso no SUS. O óleo dos frutos tem atividade antimicrobiana, e esses frutinhos, eles podem ser utilizados de diferentes formas, como condimentos, em pratos doces, salgados, em peixes. E ao contrário do que a gente pensa, né, não é ardida. Tem o nome de pimenta, mas ela não é ardida. Então, aí algumas imagens para vocês verem a grande possibilidade de uso. Às vezes a gente vê a planta aí na cidade e as pessoas não sabem que o frutinho dela pode ser utilizado. Esse é o marmelo do cerrado, né? Talvez muitas pessoas não conheçam, porque é uma espécie nativa, não tem sido cultivada, e que os frutos também podem ser utilizados na alimentação. E as folhas são utilizadas como antidiabéticas e diuréticas, e já tem estudo científico provando essas atividades, né? A hortelã muito conhecida, né? O professor Augusto mostrou aí, é uma lamiácea, pode ser utilizado com finalidade medicinal, mas é muito comum, né? A gente faz chá, usa no suco de abacaxi, ocorre em saladas, então muito interessante você estar usando uma planta que é medicinal e na alimentação, muito fácil ser utilizada no dia a dia. A guavira tem várias espécies, mas a mais comum é a Campomanesia adamantium, essa que está bem esquerda em cima, que ocorre em maior quantidade, principalmente aqui em Mato Grosso do Sul. Ela é própria do cerrado. E as folhas são usadas como antidiarreicas, mas a planta inteira pode ser utilizada com essa finalidade. A guavira, desde 2017, se tornou símbolo do estado de Mato Grosso do Sul. E tem uma importância social muito grande, principalmente para pequenos produtores, pessoas que colhem no período de produção dela, né, no final do ano, geralmente, e vendem esses frutos. E ela tem também uma grande variedade de uso, né, pode ser utilizada para fazer geleia, suco, licor, é utilizada na cachaça, enfim. É um produto muito útil para pequenos produtores e para nós, né, para os consumidores. O jambu é próprio da culinária do Pará, eles utilizam em diferentes pratos, que eu vou mostrar para vocês, e é uma espécie que dá uma dormência assim na boca, então pode ser utilizada como antisséptica, antimicrobiana, tem essa característica que é bem interessante e curiosa. E ele faz parte, né, de alguns pratos como pato no tucupi, tacacá. Major Gomes é uma espécie que às vezes ocorre como espontânea, né, também tem características medicinais e pode ser também utilizada na alimentação, em saladas ou refogada. A batata doce, eu esqueci de falar no início que muitas espécies que a gente considera como punks, né, plantas alimentícias não convencionais, são espécies que às vezes eram muito utilizadas e a gente foi perdendo esse uso por essa questão do melhoramento de um grupo pequeno de espécies. E algumas espécies, por exemplo, como araruta, o mangarito, que às vezes hoje as pessoas nem conhecem. E a batata doce é uma que voltou ao uso, né? Com essa agora época da moda fitness, né? Uma batata que tem uma espécie que assim baixo índice glicêmico, então tem sido mais utilizada, o que é bem interessante. Tem aí, como vocês estão vendo, espécies de tipos de cores bem bonitas, né?
Esse bolo foi feito por um aluno no final de uma disciplina, o Márcio estava, né, nessa aula, e ele utilizou várias espécies aí bem diferentes, né, o genipapo, capim-limão, lírio, flor de Santa Luzia. Isso daqui também eu fiquei sabendo há poucos dias que o gladiolo é uma flor também que pode ser consumida, né? E aí um chefe, né, um aluno do curso da Unigran fez essa receita aí de cheesecake e também um chocolate com gladiolo. Então, gente, embora a gente tenha falado aqui de várias espécies que são punks, né, e muitas outras que eu não apresentei, que às vezes ocorrem assim como espontâneas, mas a gente não pode utilizar sem ter certeza, tá? Então, consumir aquilo que a gente conhece, que alguém conhece com segurança. Vou mostrar para vocês aqui alguns casos de pessoa, por exemplo, essa planta aí, um casal chegou, vamos comer e tal, a família consumiu e se intoxicaram, né? Então, é complicado utilizar o que não se conhece. Um outro caso também, uma planta que eu não conheço, que chama falsa couve no Piauí, que também é tóxica. E alguns casos de plantas que às vezes são difundidas, por exemplo, espinafre, né, muito difundido, como uma planta muito boa, mas determinadas pessoas não podem utilizar. Então, a gente ter cuidado com o que utiliza na alimentação. Tudo é muito próprio de cada pessoa. O que para uma pessoa é muito bom, para outra pode fazer mal, né? E o espinafre é uma delas, porque é rica em ácido oxálico e ácido fítico. Muito cuidado também, isso vale para medicamento, fitoterápico, outros tipos de medicamentos, para plantas e tudo, principalmente com crianças e idosos e gestantes. Bom, vamos falar rapidinho de como difundir essas espécies para as pessoas em geral e alguns modelos de hortas em pequenas áreas, né? Essa daí é uma oportunidade que a gente teve de gravar uma palestra para um evento online, que foi inclusive antes da pandemia, né? E aí a gente recebeu uma visita e a gente aproveitou e fez uma degustação de punks. Nessa imagem, a gente levou algumas punks numa unidade básica de saúde, né? Para as pessoas conhecerem e fazer a degustação. Aqui são visitas de crianças que a gente recebeu no Horto de Plantas Medicinais da UFGD, e nessas oportunidades, às vezes as punks são bem interessantes, porque a gente pode, se não experimentar, né, porque às vezes a criança tem dificuldade de aceitar, mas mostrar para eles, e aí às vezes isso atrai bastante. Visita de idosos, né, que a gente recebeu lá no Horto de Plantas Medicinais da UFGD. Para quem não sabe, a gente tem um horto na UFGD, né, que é basicamente medicinais, mas, como eu falei, muitas delas são punks também. Alunos da APAE que fizeram visita. Esse dia aqui foram os estudantes indígenas. Essas são alunos da própria UFGD, né, de outros professores que vão fazer aulas práticas no horto. E a gente ministra cursos, tanto na parte de campo como de laboratório, que podem ser na universidade ou no próprio local, em escolas, enfim, onde as pessoas fizerem essa demanda. Aqui a gente estava aprendendo a semear, né, nas bandejas aí. Aqui já é no laboratório para preparo de produtos artesanais, né, não é nada extremamente científico, geralmente a gente prepara sal aromático, vinagre aromático, para quem já fez sabonetes.
Aí os produtos, né, em cima vocês podem ver já os produtos prontos, vinagre aromático e sabonetes. Outra imagem do grupo, né, que fez a aula prática nesse dia. E algumas experiências que a gente teve de doação de mudas e implantação de alguns hortos. Às vezes a gente ajudou a implantar e às vezes a própria unidade já tem e a gente dá aquela ajudinha lá. À esquerda embaixo foi um dia que a gente foi levar algumas mudas num projeto de extensão com alguns alunos e professores do curso de medicina da UFGD. E à direita é uma imagem desse horto que tem numa unidade básica de saúde em Dourados. É o próprio pessoal de lá que implantou, né, mas de vez em quando a gente leva alguma muda, e às vezes eles usam para o próprio pessoal lá ou distribui para a população. Aqui uma outra unidade básica de saúde, né, que tem esse horto. Alguns modelinhos de hortas que pode ser com punks e plantas medicinais em escolas, né? À esquerda aí é numa escola e à direita é uma foto bem antiga que a gente participou de um dia que eu esqueci a instituição que promove. Outra imagem de horto também que a gente pode implantar, né, em escola. Essa daqui é outra, para mostrar para vocês, assim, que a possibilidade é não pensar uma coisa como se fosse de um produtor, uma área pequena, que a gente pode fazer plantas trepadeiras, por exemplo, num muro ou numa árvore que tenha lá, e canteiros pequenos. Aqui uma implantação de horta também escolar. Às vezes envolve alunos, né, como é o caso aí de vocês, todos, alunos e professores. Outra imagem. E é isso, né, estou à disposição de vocês para a gente falar um pouquinho mais, se eu tiver as respostas, né. Muito obrigado, professora. Excelente apresentação. Acho que a gente pode encerrar a gravação agora e passar para a parte das perguntas, né? Obrigada a vocês aí por terem assistido, o pessoal está colocando aqui.